Matthias Sammer nasceu no dia 5 de setembro de 1967, em Dresden, na Alemanha. Quando tinha apenas 10 anos, o pequeno Sammer chegou ao Dynamo Dresden, time que seu pai já havia atuado e se desenvolveu no clube até chegar ao nível profissional. Sendo assim, em 1985 e 1986, debutou na equipe de cima, atuando como atacante. Foi fundamental para o time que chegou às quartas de final da Recopa Europeia. O Sammer, que jogava de centroavante nessa época, foi o artilheiro do clube na temporada com 16 gols em 28 partidas disputadas. Em 1986 e 87, o Sammer se apresentou ao serviço militar alemão, mas pelo fato de já estar se destacando como jogador, pôde seguir sua carreira e foi dispensado. Nessa temporada ele mudou de posição, passou a jogar como ponta esquerda e também obteve destaque. O seu clube novamente não ganhou títulos. Em 1987, o Sammer foi convocado para defender a República Democrática Alemã para jogar a Copa do Mundo Sub-20. Foi bem, marcou 4 gols em 5 jogos disputados. Chegou a marcar na semifinal, mas com derrota por 2-1 para a Iugoslávia, a Alemanha foi eliminada do torneio. Já na temporada seguinte, o Dynamo não foi longe na Liga Europa e não teve resultados relevantes. O Sammer seguiu sendo regular e jogando bem no time. Já em 1988 e 1989, ele explodiu de vez e fez uma excelente temporada. O Dynamo Dresden chegou à fase de semifinal da Liga Europa, onde só caiu diante do Stuttgart, vice-campeão. Dentro do seu território, o Dynamo venceu o título de campeão nacional da Alemanha Ocidental, primeira conquista da sua carreira. O Sammer fechou o ano com 63 partidas e 13 gols marcados. Na temporada seguinte, o Dynamo ganhou a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, na época ainda a Copa dos Campeões, e na Alemanha Ocidental voltou a ser campeão. Atuando como volante em grande parte dos jogos, o Matthias Sammer foi recuando ainda mais, sempre deixava seus gols e era um excelente finalizador. E dessa forma, o Stuttgart pagou quase 2 milhões de euros pelo seu passe e ele deixou o clube. Portanto, no Dynamo Dresden foram 165 jogos, 80 gols marcados e 2 títulos conquistados. Foi em 1990, já com a unificação da Alemanha Oriental e Ocidental, que o Sammer recebeu sua primeira convocação para a seleção principal. A partida em questão foi um amistoso contra a Suíça, que terminou com goleada germânica por 4-0. Portanto, em agosto de 1990, o Matthias Sammer se tornou jogador do Stuttgart e disputou a Bundesliga, terminando a competição numa boa 6ª posição. Individualmente, já entrou na seleção de melhores do torneio. Pela Copa da Alemanha, o clube caiu nas quartas de final, sendo assim ficou sem conquistas. Jogando em todas as funções do meio-campo, o Sammer foi um dos destaques do Stuttgart na temporada, com 33 aparições e 12 gols marcados. Em 1991 e 1992, o Stuttgart foi eliminado novamente nas quartas da Copa da Alemanha. Já na Bundes, foi um dos 11 melhores da competição e deixou para trás gigantes como Bayern de Munique e Borussia Dortmund, rival que disputou ponto a ponto esse troféu e só venceu nos critérios de desempate. Um título muito importante para um jogador em ascensão que estava prestes a viver o ápice da sua carreira e assim conseguiu um novo contrato, agora com a poderosa Internazionale de Milão. Com a camisa do Stuttgart, nesses 2 anos foram 72 jogos, 23 gols e um título conquistado. Jogando muito bem, a Eurocopa de 1992 foi o primeiro torneio oficial do Sammer com a camisa da Alemanha, fazendo diversas funções ao longo da competição como líbero, volante e meia. Foi titular do time e na final foi substituído ao intervalo. A Alemanha perdeu da Dinamarca aquela partida por 2-0, sentindo então o gosto amargo do vice-campeonato europeu.
No verão de 92, o Sommer se mudou para Milão e passou a jogar pela Inter. Sendo o único alemão do plantel, teve muita dificuldade de adaptação ao futebol italiano e dessa maneira não teve vida longa no clube. A Inter foi vice-campeã do Scudetto e não ganhou troféus. Apenas 6 meses após a sua chegada, ele deixou a Itália para voltar à Alemanha. No time Nerazzurri foram 12 jogos e 4 gols marcados. Na mesma temporada, Matthias Sommer se tornou atleta do Borussia Dortmund. Retornou ao seu país, onde se sentia feliz, e continuou a jogar um grande futebol. O clube, por sua vez, não ganhou títulos, mas suas participações ofensivas foram fundamentais para que o Borussia fosse competitivo. Na Bundesliga, 4ª colocação, e na Liga Europa, o clube foi finalista, entretanto, acabou atropelado pela Juventus e foi vice-campeão europeu. Individualmente, o Sommer fechou essa temporada somando Inter e Borussia com 29 jogos e 14 gols marcados. Em 1993 e 1994, agora com uma preparação de pré-temporada, seguiu se destacando no time de Omar Hitzfeld, na função de líbero. Sempre forte fisicamente, ganhava muitos duelos e taticamente era indispensável para o funcionamento da engrenagem amarela. O Dortmund terminou a Bundesliga em 4º lugar e caiu nas quartas de final da Copa da Alemanha. O Sommer disputou nessa temporada 37 das 44 partidas possíveis e balançou as redes 4 vezes. Ao final da temporada nos clubes, o Sommer disputou sua primeira e única Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, a Alemanha, atual campeã mundial, tinha um bom time, porém não passou das quartas. Com derrota por 2-1 diante da Bulgária, a Alemanha ficou pelo caminho e voltou para casa mais cedo. Na temporada de 1994 e 1995, o Borussia Dortmund finalmente triunfou em solo alemão e venceu a Bundesliga daquele ano, com Matthias Sommer sendo o melhor defensor do campeonato. Com um ponto a mais que o Werder Bremen levou aquele título, o primeiro da história do clube aurinegro e extremamente festejado por jogadores, comissão e, claro, torcida. Outra competição que o Borussia se destacou foi a Liga Europa, na qual o time do Sommer chegou à semifinal, ao perder da Juventus e ficar pelo caminho. O líbero disputou 35 jogos e marcou 4 vezes. Com o título alemão, o Borussia garantiu vaga para a Liga dos Campeões da temporada 95-96. O clube caiu nas quartas de final, tal qual na Copa da Alemanha. Individualmente, o Matthias Sommer se tornava um jogador de muito peso e respeito dentro do futebol local e era uma referência na sua posição, sendo o melhor do país mais uma vez. Assim, conseguiu vencer a Supercopa da Alemanha de 1995 com triunfo para cima do Borussia Mönchengladbach por 1-0, gol do brasileiro Júlio César. Na Bundes, o Dortmund voltou a triunfar. Foi um bicampeonato que deixou para trás o grande rival e maior clube do país, o Bayern de Munique. Uma temporada extremamente vitoriosa, com 2 títulos e 3 gols ao longo de 29 partidas. Em julho de 1996, houve a Eurocopa e o Matthias Sommer foi convocado na condição de titular absoluto. Consagrado a nível de clubes com o Borussia, era o momento de ganhar algo grande agora com a seleção. Depois do vice decepcionante de 92 e a eliminação na Copa de 94, a seleção conseguiu dar a volta por cima. Mesmo atuando como líbero, o Sommer fez 2 gols importantíssimos na competição. Na decisão, vitória por 2-1 no gol de ouro contra a República Tcheca, que consagrou o atleta como o melhor da competição e também o melhor jogador do mundo de 96 na eleição da France Football, ou seja, o Matthias Sommer ganhou a bola de ouro. Após todo esse sucesso na seleção nacional, o Matthias Sommer voltou a triunfar pelos clubes. Numa ótima fase do Borussia, a equipe deu um prenúncio da temporada, quando venceu a Supercopa da Alemanha ao derrotar o Kaiserslautern nos penais. Na Bundesliga foi apenas o 3º colocado e na Liga dos Campeões veio o tão sonhado título, com uma excelente campanha, onde o clube eliminou Manchester United e na decisão bateu ninguém menos que a Juventus.
Uma vitória por 3-1 em Berlim, que selou essa conquista e consagrou ainda mais o alemão como um gigante dentro da história do clube. De negativo para o Sommer foi o fato dele ter sofrido lesões que comprometeram a sua temporada. Disputou somente 22 jogos. Em junho de 97, Matthias Sommer disputou sua última partida com a camisa da Alemanha. No ciclo para o Mundial de 98, a atual campeã europeia enfrentou a Ucrânia, num jogo em que o zero persistiu no placar. Depois disso, o líbero não voltou mais a ser chamado e deixou o futebol internacional, com 51 aparições, 8 gols, 3 assistências e um título conquistado. A temporada de 1997-1998 foi, surpreendentemente, a última da carreira do Matthias Sommer, que com 31 anos apenas deixou o futebol. Antes disso, ainda conseguiu conquistar a Copa Intercontinental ao bater o Cruzeiro. Essa foi a única conquista do clube, que apesar de ter vários torneios, só ganhou esse Mundial. Na Supercopa da UEFA foi vice, na Champions o time também foi semifinalista. O Sommer, entretanto, sofreu uma grave lesão no joelho que não conseguiu nunca se recuperar, e isso encurtou a sua carreira, fazendo com que ele não retornasse mais aos gramados e, naturalmente, perdesse a Copa do Mundo de 98. Com a camisa do Borussia, em 5 anos, somou 145 jogos, 21 gols e 6 títulos conquistados. Atuando pelos clubes foram 394 partidas, 108 gols marcados, 48 assistências aproximadamente e 9 títulos conquistados. Anos depois de pendurar as chuteiras, o ex-jogador começou sua carreira na beira dos gramados. Assumiu o clube onde é um dos maiores ídolos, o Borussia Dortmund, e esteve à frente da equipe durante 3 temporadas e meia. Fez um bom trabalho de maneira geral com o plantel que tinha em mãos. Na Liga Europa de 2002, conseguiu chegar à final e foi vice-campeão. Na Bundes, levantou a taça, torneio que já havia vencido 2 vezes como atleta. Num elenco que contava com um artilheiro e brasileiro amoroso, a vantagem foi de 1 ponto para cima do Leverkusen. Nas demais temporadas, o clube não conseguiu troféus, apesar de ter feito campanhas interessantes na Taça da Alemanha e também na Bundesliga. Em 2004 e 2005, Matthias Sommer se tornou treinador do Stuttgart, clube que também já havia tido passagem como jogador. Conseguiu campanhas de destaque com o time na beira do campo. Foi 4º na Bundesliga e semifinalista na Taça da Liga. Deixou o Stuttgart ao final da temporada. Depois de alguns trabalhos como diretor esportivo e coordenador da formação na seleção da Alemanha e também presidente esportivo do Bayern de Munique durante 4 anos, o Sommer retornou à sua casa, ao Borussia Dortmund, para o cargo de consultor de gestão. Ele exerce a função até o presente momento. Como você pode ver, Matthias Sommer, além de um jogador de extrema força física, tinha qualidade técnica, era versátil, jogou em diversas posições, obtendo êxito em todas. De maneira que pode parecer surpreendente, foi eleito o melhor jogador do planeta em 1996. Ganhou a Bola de Ouro da France Football, colocou o seu nome na história do futebol alemão e mundial. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima aí. Falou!